E aí galera, tudo bem? Então, essa aula agora é a aula 4.1 e vai ser um segmento da aula anterior com o sensor ultrassônico. O objetivo dela agora é tentar trazer para vocês, ou seja, abordar o tema de tomada de decisão do nosso sistema robótico, ou então de automação, trabalhando com o Arduino. E essa tomada de decisão ela tem assim como objetivo tornar o nosso sistema inteligente, ou seja, ele seja capaz de executar determinada ação a depender de uma condição. E como seria isso se a gente pensar de uma maneira didática? Imagine o seguinte, imagine que você está querendo ir para a praia amanhã, só que você só irá fazer essa viagem até lá e até a praia com a seguinte condição: se o dia que eu pretendo ir para a praia estiver de chuva, eu não irei. Caso contrário, se não for de chuva, eu irei para a praia. Então, é esse se e caso contrário que a gente vai trabalhar e vai tentar implementar no nosso sistema. Que aí a gente pode traduzir em termos de linguagem de programação como o se sendo o if e o else, que é o caso contrário, sendo o else. Então, isso daí faz com que o nosso sistema seja capaz de tomar determinada decisão a partir de algumas condições. Então, como a gente trabalhou com sensores, ele assim por si só o sensor puro, sem nenhuma outra lógica que faça com que o nosso sistema seja mais inteligente, é um pouco, vamos dizer assim, fraco, entre aspas, ou seja, não é uma aplicação muito boa. O interessante é você saber o que você vai fazer com aquele sensor quando você entende o que é uma tomada de decisão no nosso sistema. Então, a gente vai fazer isso se tornar real aqui agora, ser aplicável no nosso sistema de automação, então no sistema robótico. Então, para tentar introduzir esse tema de tomada de decisão, eu vou utilizar de alguns LEDs que vão servir como sinaleira. E aí, essa sinaleira ela vai fazer o seguinte: eu vou utilizar de um LED verde que vai indicar que determinado obstáculo em determinada distância ele vai acender esse LED, ele vai ativar esse LED. E a depender da distância menor do que essa inicial, eu vou desligar o LED verde e vou acender o vermelho. Ou seja, a depender da distância em que meu obstáculo tiver, ou o LED verde vai estar aceso e o LED vermelho apagado, ou o contrário. Vocês vão entender basicamente o que é que eu vou fazer como isso vai funcionar quando eu montar o sistema e pegar e escrever aqui as nossas linhas de código. Então, primeiramente, a gente vai aproveitar o código da aula anterior. Vou esconder aqui. E aí agora eu vou trabalhar com dois LEDs. Vamos imaginar que a gente vai pegar um LED verde aqui para dizer que tem um vermelho para dizer que tem alguém próximo. E vou pegar um outro LED aqui que eu vou mudar a cor dele, que quando ele estiver ligado vai significar que não tem ninguém ou nenhum obstáculo nas proximidades. Então, estou utilizando esse LED verde, o LED vermelho. Vou trazer um resistor aqui que vou conectar no terra, ou no GND no negativo do nosso LED, e vou trazer um outro resistor aqui também que vou conectar nesse outro LED aqui, o negativo dele. Só vou mudar aqui a resistência, vou colocar 220 e vou
mudar para 1. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, 220, e vou mudar aqui para 1, que é para não ficar uma resistência muito alta e a gente conseguir enxergar o brilho do LED. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trazer mais, vou utilizar mais duas portas digitais, sendo que uma aqui vai ser a 11. Deu uma travada aqui no... Agora foi, pronto. Uma vai ser aqui a 11. Deixa eu pensar aqui. Que vou conectar aqui no positivo do meu LED verde, que é o anodo. E aí eu vou pegar o GND aqui mais uma vez, ó. Vou conectar aqui no negativo do meu LED. Vou mudar aqui para preto. Vou pegar esse mesmo GND aqui e vou arrastar para o negativo do segundo LED, que é o vermelho. E vou pegar uma outra porta digital, a 10, e vou levar até o positivo do LED vermelho. Pronto. Vou mudar de cor aqui, vou colocar uma cor turquesa. Então percebam o seguinte, o que é que eu quero? Vou definir uma distância aqui, padrão, ou a média da distância, onde que o valor de leitura do nosso sensor aqui, quando informado no serial print for maior do que essa distância, vai acender o LED verde, indicando que não tem ninguém próximo. E o LED vermelho ficará desligado. Caso contrário, se for uma distância menor do que a padrão, então isso significa que tem alguém próximo. Se tem alguém próximo, desliga o verde e acende o vermelho. Então, indo para a lógica aqui de programação, para o nosso programa, eu vou precisar definir aqui agora mais duas variáveis, que é para as portas do LED. Então vou pegar uma int aqui e vou dar o nome dessa variável de verde, e aí ela vai receber a porta digital, deixa eu ver aqui, 11, como eu defini, e aí ponto e vírgula. Após isso eu vou pegar uma outra int aqui, vou chamar a segunda variável de vermelho e vou atribuir para essa porta o 10, que representa a porta digital 10, claro. Pronto, como vou comentar aqui que são as variáveis para os LEDs. E após isso, uma vez que eu defini aqui essas variáveis, eu vou agora aqui no meu void setup e vou chamar a função pinMode para considerar modificar o estado dessa porta para um estado de output, porque as portas digitais precisam ativar os LEDs. Então, para ativar qualquer outra coisa, qualquer componente, o atuador é output, porque aí transforma a porta digital em uma saída de corrente elétrica. E aí eu vou pegar aqui o outro pinMode, vou trazer o parâmetro vermelho, ponto e vírgula, output também. E aí agora configurei aqui nossas portas digitais para os LEDs. Agora eu preciso ter uma média de valor aqui do nosso para a distância do nosso sensor ultrassônico. Então, antes de tudo, eu vou fazer o meu código rodar aqui e vou medir aqui o máximo e o mínimo.
Então perceba que se eu colocar aqui a bolinha na distância máxima, que é nesse cone, eu tenho aproximadamente aí 291,48. Então, se eu botar no mínimo aqui, aí 291,48 e 41,85, mais ou menos. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu só pegar a calculadora aqui. Calculadora. Então a gente vai fazer a média disso aí. Então 241,8 mais 41,85, aí é igual 283,65, mas como é a média, a gente divide por 2. Então que vai ser 141,82. Aí eu vou fazer o que? Eu vou parar o código e agora que a gente vai ir para a lógica. Então eu quero que foi 141. Deixa eu ver aqui a minha calculadora, 141,2, se eu não me engano. Então o que é que a gente vai fazer? Deixa eu só comentar aqui. Que eu vou colocar média de distância 141,8 ou foi ponto 2, não tô lembrando, vou colocar ponto 8. E aí agora é que eu entro com a lógica com o comando if e else. Deixa eu só jogar tudo lá para baixo porque fica melhor aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, ó, o if. Então, como a gente precisa trabalhar à distância, eu vou fazer o quê? If. E aí eu vou abrir parêntese, vou chamar a distância e vou colocar o símbolo que faz essa comparação, o símbolo comparador, vamos dizer assim. Então, se distância for maior do que 141,8, aí o que é que eu vou fazer? Fecho parêntese, abro chave, dou um enter, fecho chave aqui. E aí o que é que vai ser feito? Vou dizer que o meu LED verde vai ficar aceso, porque não tem ninguém, tá tudo ok, e o vermelho vai ficar apagado. Então, o que é que eu faço? Primeiro, para garantir que o nosso LED vai começar... Não, vamos continuar assim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o digital right. E aí eu digo que o LED verde ele vai ser high, ou seja, ele vai estar ligado. Enquanto ele estiver ligado, digital right, o vermelho tem que ficar desligado. Vermelho, vírgula, low, ponto e vírgula. E aí lembrem que eu falei que essa nova regra, esse comando é if e else, ou seja, if é se e else caso contrário. Então aqui se a distância for 141,80, ele vai executar tudo isso aqui, ou seja, vai ligar o verde e vai desligar o vermelho. E aí a gente entra com o else, é o caso contrário. Aí agora eu abro aspas aqui, chaves aqui, e depois eu fecho chave aqui, dou um enter, enter de novo,
E aí eu chamo a função, vou chamar os comandos aqui. Como é o contrário, então vou fazer o que? Digitar right, e aí o verde, com vírgula, low, porque é o caso contrário, desligado. E o vermelho, digita right, vermelho, vermelho, high. Pronto, e assim eu termino essa parte do nosso projeto com o código e agora é só ver funcionando. Então aqui, ó, eu boto para rodar, vamos ver se não tem nenhum erro. Vejam que o que acontece. A minha distância aqui, ó, o LED vermelho aqui já acendeu. Então, por que ele acendeu? Porque minha distância aqui que ele está medindo está sendo abaixo de 141.8. E aí ele indica o que? Que tem alguém próximo ali do sensor ultrassônico, ou seja, abaixo dessa distância, que é a média. Então, se eu pegar e aumentar aqui a distância, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando passar de 141, o LED verde ele vai acender. Ó, tá 165.58, vai variando aqui. Então vocês percebem aqui que o LED verde já acendeu. Se eu diminuo, o vermelho acende e o verde apaga. Se eu aumento, o verde acende e o vermelho apaga. Então, essa é uma ideia simples de uma tomada de decisão. Claro que em sistemas mais robustos, que tem diversos sensores que vão precisar fazer com que diversos atuadores desempenhem suas funcionalidades aí a depender de cada caso, a gente vai trabalhar com diversos IFES aí e diversos sensores. Mas para essa aula, como é uma aula básica, eu trouxe isso para vocês e eu espero que seja suficiente para ter um entendimento prévio do que desse conceito que eu trouxe para vocês. Então, no mais é isso. Espero que tenham gostado e mais uma vez manda um like aí e ativa o sininho. E é isso, pessoal. Até a próxima.